Ministério da Cultura, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi e Dataprev apresentam logotipo animado da Criar Jogos, fundo azul com degradê lilás, mulher negra de longos cabelos trançados, ela veste camisa preta, professora Pietra Canli, revisão, ambientação e som. Na aula anterior, discutimos a importância dos efeitos sonoros na ambientação de jogos e aprofundamos a temática com mais detalhes. Explicamos que os efeitos sonoros são essenciais para a criação de uma atmosfera imersiva e que possuem diversas funções importantes, como a criação de atmosferas variadas, a transmissão da história e da personalidade do mundo do jogo, o fornecimento de feedback ao jogador e a orientação do jogador em sua jornada. Além disso, apresentamos exemplos específicos de como os efeitos sonoros podem ser utilizados na ambientação de um jogo de zumbi. Discutimos a importância de sons como barulho de passos, gemidos, objetos sendo arremessados ou quebrados, sirenes, tiros e animais assustados na criação de uma atmosfera tensa e amedrontadora. Ressaltamos que é fundamental escolher os efeitos sonoros com sabedoria para contribuir para a atmosfera geral do jogo e tornar a experiência do jogo mais intensa e realista. Também é crucial levar em consideração o equilíbrio dos efeitos sonoros, garantindo que nenhum som sobressaia demais e atrapalhe a experiência do jogador. Dessa forma, o jogo poderá oferecer uma experiência imersiva e emocionante para o jogador. Durante essa aula, vamos aprofundar a importância dos sons de objetos na ambientação dos jogos. Os efeitos sonoros dos objetos são fundamentais para criar uma sensação de realismo e imersão para o jogador, pois são eles que transmitem informações sobre o ambiente virtual. Ao utilizar sons de objetos, é possível indicar a presença de elementos no jogo, como portas, janelas, armários e outros objetos que compõem o cenário. Esses sons podem ser utilizados para orientar o jogador e guiá-lo pela jornada, além de transmitir informações importantes sobre o mundo do jogo, como a presença de objetos interativos ou a localização de itens necessários para a progressão. Além disso, os sons de objetos podem ser usados para reforçar a personalidade e o estilo do jogo. Por exemplo, em jogos de fantasia medieval, é comum utilizar sons de espadas, armaduras e outros objetos típicos da época para criar uma atmosfera coerente com a temática do jogo. Por fim, é importante destacar que os sons de objetos devem ser escolhidos com cuidado para garantir a qualidade da experiência do jogador. É necessário considerar fatores como realismo, a coerência com o mundo do jogo e o equilíbrio sonoro para que nenhum som se sobressaia demais e comprometa a imersão do jogador. Som dos objetos. Efeito sonoro referente ao que a professora está citando. Agora vamos entrar no tema relacionado ao som dos objetos e sua importância, procurando demonstrar como é importante para a imersão do game. Estão preparados? Como já citamos, o som é um componente fundamental para criar a sensação adequada em jogos, filmes, animações, entre outros. Ele pode transmitir emoções, estabelecer a ambientação, dar pistas sobre o que está acontecendo e muito mais. Para alcançar esse objetivo, não basta apenas escolher os sons certos para as situações. É preciso que eles tenham as características corretas de frequência, volume e efeitos. Variações de sons são importantes para atender ao propósito desejado em ambientes virtuais. Essas variações podem incluir mudanças na frequência, volume e efeitos sonoros que podem ser ajustados de diferentes maneiras para se adequarem à situação específica. Vamos dar alguns exemplos para ilustrar. Imagine um jogo de ação. O som de uma explosão pode ser ajustado para ter um volume alto, para causar um impacto forte e imediato. Além disso, um efeito de distorção pode ser adicionado para sugerir que o personagem está sendo afetado por uma onda de choque. O volume também pode ser utilizado para transmitir a sensação de distância. Assim como na vida real, quanto mais perto, mais alto o som. Quanto mais longe, mais baixo. Por exemplo, em um jogo de tiro em primeira pessoa, o som de um tiro a uma certa distância seria mais baixo do que o som de um tiro mais próximo. Os efeitos sonoros também podem ser utilizados para indicar a localização de uma pessoa. Por exemplo, aplicando um efeito de eco pode sugerir que a pessoa está em um espaço aberto, enquanto a falta de eco indica que ela está em um ambiente fechado. Mudanças no efeito também podem indicar que a pessoa se moveu para um outro cômodo ou local. Vale lembrar que o ambiente onde os sons são produzidos afeta as ondas sonoras de diferentes maneiras. Um exemplo, o som dos passos de uma pessoa podem soar diferentes dependendo se ela está dentro de casa, fora dela ou em algum cômodo diferente. Isso acontece porque o ambiente modifica as características das ondas sonoras, resultando em variações na forma como o som é percebido.
O trabalho com o som é uma parte crucial para criar a atmosfera adequada em ambientes virtuais. Variações de frequência, volume e efeitos são ferramentas valiosas para alcançar esse objetivo, assim como levar em consideração como o ambiente afeta. Mapeamento de som. O mapeamento de som de objetos em jogos é uma técnica cada vez mais utilizada na criação de jogos eletrônicos, sobretudo em jogos que buscam proporcionar uma experiência mais realista e imersiva ao jogador. Essa técnica consiste em associar sons específicos aos objetos presentes no ambiente do jogo, de modo que o som emitido por esses objetos varie conforme a posição do jogador em relação a eles. A importância do mapeamento de som de objetos em jogos é que ele ajuda a criar uma sensação de profundidade e dimensão no ambiente do jogo, permitindo que os jogadores possam sentir que estão realmente interagindo com os objetos e com o mundo ao seu redor. A precisão do som pode, por exemplo, ajudar o jogador a se orientar no ambiente e a identificar onde estão os objetos com os quais interagir. Essa sensação de presença e imersão é particularmente importante em jogos que se concentram na exploração e na descoberta dos ambientes virtuais, onde a experiência do jogador depende em grande parte da qualidade da simulação dos sons do ambiente. O mapeamento de sons de objetos também pode ajudar a melhorar a jogabilidade do jogo, uma vez que permite que os jogadores usem o som como uma dica para encontrar objetos importantes ou navegar pelo ambiente. Por exemplo, um jogador pode ouvir o som de um objeto que está escondido em uma sala e usar o som para encontrar o objeto. Isso pode tornar a jogabilidade mais envolvente e desafiadora, ao mesmo tempo em que oferece novas possibilidades para a resolução de problemas e enigmas presentes no jogo. O mapeamento de som de objetos pode ajudar a criar uma atmosfera mais realista e emocionante dentro do jogo. Os sons dos objetos podem ser usados para criar uma sensação de tensão e suspense, adicionando um elemento extra ao jogo. Em jogos de terror, por exemplo, os sons dos monstros ou das portas rangendo podem contribuir para aumentar a sensação de medo e de desconforto do jogador. E isso é uma técnica importante que pode ajudar a criar uma experiência de jogo imersiva e realista, melhorar a jogabilidade e criar uma atmosfera emocionante dentro do jogo. Com a evolução constante da tecnologia de som em jogos, o mapeamento de som de objetos deve continuar a ser uma ferramenta essencial para os desenvolvedores de jogos que buscam proporcionar aos jogadores uma experiência cada vez mais envolvente e imersiva. Som e gravidade. A modulação sonora a partir da gravidade é um fenômeno complexo que ocorre quando o som é modificado pela força da gravidade. Na criação de jogos, essa técnica pode ser usada para simular diferentes situações que envolvem mudanças na altura ou na queda de objetos, criando uma experiência mais realista e imersiva para o jogador. Em jogos de simulação de voo, a modulação sonora pode ser usada para simular a mudança de altura do avião. À medida que o avião sobe, a força da gravidade afeta as ondas sonoras, fazendo com que elas sejam mais fracas e suaves. Já quando o avião desce, o som se torna mais intenso e agudo. Essa técnica permite que o jogador sinta-se mais imerso no ambiente do jogo, sentindo de forma mais realista as mudanças da altitude do avião. Além disso, a modulação sonora a partir da gravidade também pode ser utilizada em jogos de tiro ou ação para simular a queda de objetos, como balas ou granadas. Ao lançar um objeto e fazer com que ele caia, a aceleração da gravidade afeta as ondas sonoras, fazendo com que o som se torne mais intenso à medida que o objeto se aproxima do solo. Essa técnica pode ser usada para criar uma sensação mais realista de batalha, permitindo que o jogador sinta-se mais conectado com o ambiente do jogo e com as ações que estão ocorrendo. A modulação sonora a partir da gravidade é apenas uma das muitas técnicas que podem ser usadas na criação de jogos para aumentar a imersão do jogador e criar uma experiência mais realista. Combinado com outras técnicas de áudio, como efeitos sonoros, realistas e trilha sonora envolvente, a modulação sonora a partir da gravidade pode ajudar a criar jogos que transportam os jogadores para outros mundos e permitem que eles vivam experiências únicas. Que tal mais alguns exemplos? Existem muitos jogos que usam a modulação sonora a partir da gravidade para criar uma experiência mais imersiva e realista para o jogador. Abaixo, listamos alguns exemplos. Capa do jogo citado. Nela aparecem 3 seres alienígenas humanoide de cor esverdeada. Nesse desenho também é notada a presença do planeta Terra, satélites e foguetes. Kerbal Space Program. Esse jogo de simulação espacial utiliza a modulação sonora para simular a mudança de altitude dos foguetes. À medida que o jogador sobe, o som se torna mais suave, enquanto que à medida que o jogador desce, o som se torna mais intenso.
Battlefield 1. Capa do jogo citado. Temos um homem de capa que aponta sua pistola e segura um porrete de pregos em outra mão. Esse jogo de tiro em primeira pessoa utiliza a modulação sonora para simular a queda de granadas e bombas. À medida que o jogador lança o objeto e ele cai, o som se torna mais intenso e agudo. Microsoft Flight Simulator. Capa do jogo citado. Nela aparece um grande avião de passageiros. Em segundo plano, também observamos um helicóptero, um caça e um planador. Esse jogo de simulação de voo utiliza a modulação sonora para simular a mudança de altitude do avião. À medida que o jogador sobe, o som se torna mais suave, enquanto que à medida que o jogador desce, o som se torna mais intenso. Super Mario Galaxy. Capa do jogo citado. Nela vemos o personagem Mario voando no espaço com um grande planeta ao fundo. Esse jogo de plataforma utiliza a modulação sonora para simular a gravidade dos planetas que o jogador visita. À medida que o jogador se move para os planetas maiores, a gravidade aumenta e o som se torna mais grave. Outer Wilds. Capa do jogo citado. Nela vemos uma fogueira à noite, entre árvores desfolhadas. Esse jogo de exploração espacial utiliza a modulação sonora para simular a gravidade de diferentes planetas e estrelas. E à medida que o jogador se move para as áreas com maior gravidade, o som se torna mais grave e intenso. E esses são só apenas alguns exemplos de jogos que vão utilizar a modulação sonora a partir da gravidade para criar uma experiência mais realista e imersiva para o jogador. À medida que a tecnologia avança, é provável que mais jogos utilizem essa técnica para criar experiências ainda mais incríveis para os jogadores. Mecânica. O uso do som é uma parte fundamental na mecânica de muitos jogos, pois pode adicionar profundidade e realismo ao ambiente do jogo. Existem diferentes maneiras de usar o som em jogos, como por exemplo, para criar tensão e suspense em jogos de terror ou suspense, ou ainda para adicionar desafios em jogos de aventura e stealth. Em jogos de aventura ou stealth, o som pode atrair inimigos e se os personagens fizerem barulhos alto demais, torna um jogo mais desafiante. Nesses casos, o jogador deve ser cauteloso ao se mover e tomar decisões estratégicas sobre quando é seguro fazer barulho e quando é melhor se mover silenciosamente. Isso demonstra como que o som pode ser usado para aumentar o desafio do jogo e incentivar o jogador a pensar taticamente. Outra aplicação da mecânica de som em jogos é na criação de um mapa sonoro para o jogador. Em alguns jogos, os jogadores podem ouvir sons em diferentes direções e usá-los para determinar a localização de itens, inimigos ou até outros elementos importantes no jogo. Isso aumenta a imersão do jogador, pois eles precisam usar seus sentidos, incluindo o som, para explorar e resolver desafios no jogo. Há muitos jogos que usam a mecânica de som de maneiras diferentes para criar diferentes tipos de jogabilidade e de imersão para o jogador. The Last of Us, Dishonored, Alien Isolation e Hitman são alguns exemplos de jogos que usam o som para criar diferentes efeitos e imersão para o jogador. Em The Last of Us, o barulho é usado para alertar inimigos e criar tensão e suspense, enquanto em Alien Isolation, o jogador precisa mover-se silenciosamente para evitar ser detectado pelo monstro alien, mas também pode usar barulhos para distrair o monstro ou atrair seus inimigos humanos. Em resumo, a parte mecânica do som é uma parte crucial na criação dos jogos imersivos e desafiadores. Os desenvolvedores precisam entender como usar o som para criar diferentes efeitos e imersão para o jogador, seja para aumentar o desafio ou para criar tensão e suspense. Ao criar um jogo, é importante equilibrar o som com outros elementos do jogo, para criar uma experiência agradável e envolvente para o jogador. Jogador versus interação. A interação do jogador com o som de objetos em jogos é fundamental para criar uma experiência imersiva e realista. Essa interação permite transmitir informações importantes sobre o ambiente e as ações do jogador, criando uma sensação de presença e realismo no jogo. Quando os jogadores interagem com os objetos no jogo, o som gerado pode transmitir informações cruciais, como o tipo de objeto, a textura, o peso, o material e a localização. Esses detalhes sonoros ajudam a contextualizar o ambiente do jogo e permitem que o jogador se sinta mais presente nele. A interação do jogador com o som de objetos pode afetar a jogabilidade de forma significativa. Os efeitos sonoros proporcionam feedback imediato sobre as ações do jogador, criando uma sensação de controle e conexão com o jogo. E isso é especialmente importante em jogos de ação ou de tiro, onde a precisão é essencial para o sucesso do jogador. A criação de efeitos sonoros dinâmicos e reativos também é importante para a interação mais profunda entre o jogador e o som de objetos. E esses efeitos sonoros podem mudar de acordo com a velocidade, a aceleração, o tipo de terreno e outras variáveis no jogo, criando uma sensação de imersão mais profunda.
E isso permite que o jogador se sinta mais envolvido na experiência do jogo e aumenta a sua satisfação com o jogo. Em resumo, a interação do jogador com o som de objetos em jogos é uma parte crucial da experiência do jogo imersiva e realista. A criação cuidadosa de efeitos sonoros pelos desenvolvedores é essencial para proporcionar uma experiência de jogo mais envolvente e satisfatória para os jogadores. Os desenvolvedores dos jogos devem prestar atenção especial a essa característica ao projetar e criar efeitos sonoros para os seus jogos. Design de som. O design sonoro é um aspecto essencial na criação de jogos envolventes e imersivos. Os sons de objetos em um jogo podem ter um impacto significativo na experiência do jogador e, portanto, é importante prestar atenção aos detalhes e às nuances do design sonoro. Uma das primeiras etapas do design sonoro é identificar quais objetos precisam de sons específicos. Analisar as ações que os jogadores farão durante o jogo pode ajudar a determinar quais objetos precisam de sons personalizados. Por exemplo, objetos que colidem uns com os outros geralmente requerem sons diferentes, dependendo de sua massa, densidade e velocidade. Escolher o som correto é outra etapa crucial no processo de design sonoro para objetos em jogos. O som deve corresponder ao objeto e ao efeito que se pretende criar. Um objeto pesado pode precisar de um som de impacto mais grave do que um objeto leve. Também é importante considerar a localização do objeto no espaço do jogo e ajustar a posição do som para refletir essa localização. Isso pode ser feito usando tecnologias como o som 3D ou o som binaural. Ajustar o volume é outra etapa importante no processo de design sonoro para os objetos em jogo. O som do objeto deve ser alto o suficiente para ser ouvido claramente, mas não tão alto que seja desagradável para o jogador. Adicionar efeitos sonoros adicionais, como eco ou reverberação, pode ajudar a criar um ambiente mais realista. Usar camadas de som é uma técnica eficaz para criar uma experiência de áudio mais complexa e envolvente. Adicionar sons de fundo pode ajudar a criar uma sensação de ambiente, enquanto os sons de detalhes podem adicionar profundidade ao som do objeto. Por fim, ajustar o pitch do som pode ajudar a corresponder à velocidade do objeto. Se um objeto estiver se movendo rapidamente, o som correspondente deve ser mais rápido. Essas pequenas nuances no design sonoro podem ter um impacto significativo na experiência do jogador e ajudar a criar um ambiente mais realista e imersivo. Pensar nisso é pensar em criar mundos mais complexos e mais ricos, tornando-se perfeitos para os seus jogadores. O design sonoro para os objetos em jogos é uma parte essencial na criação de uma experiência de áudio envolvente e imersiva. Identificar os objetos que precisam de som, escolher o som correto, considerar a localização do som, ajustar o volume e adicionar os efeitos sonoros adicionais, usar camadas de som e ajustar o pitch são algumas das etapas importantes que os desenvolvedores podem seguir para criar um design sonoro eficaz para objetos em jogos. Pensa nesses detalhes quando for criar seu mundo, incorpore o som como um elemento principal para o seu jogo. Eu espero que tenham curtido a nossa aula. Fizemos um resumão sobre a importância do som no jogo do videogame. Até a próxima! Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio: Prefeitura do Rio de Janeiro, BASF, Kim Ross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi, Dataprev. Realização: Burburinho Cultural, Ministério da Cultura, Governo Federal.